Boa noite, estamos começando mais uma live aqui da UPO, hoje com a presença do Dr. Alberto, Rafael, nosso especialista em córnea. Vamos falar hoje sobre cirurgia refrativa. Como vocês já sabem, a UPO é uma clínica de oftalmologia, um hospital dia, especializado em cirurgias refrativas. Quem quiser saber mais sobre a UPO, vocês podem nos seguir no Facebook. No nosso site também tem bastante informação sobre a UPO, é o www.upo.com.br. O tema de hoje é sobre cirurgia refrativa. A gente deixou aberto aí nas redes sociais para que vocês fizessem perguntas para a gente sobre como que funciona, se dói, que grau pode ser operado. Várias perguntas chegaram para a gente e a ideia é que o Dr. Rafael aqui possa respondê-las todas para a gente. Doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os participantes da live. Boa noite a toda a diretoria da UPO. Obrigado mais uma vez pelo convite de vir aqui. Há mais ou menos uns 40 dias fizemos uma sobre córnea, ceratocone, E hoje vamos falar um pouco de cirurgia refrativa. Sou subespecialista em cirurgia refrativa, ceratocone, córnea e lente de contato. Na verdade, tudo é um universo praticamente só, mas cada uma com uma particularidade diferente. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre cirurgia refrativa, tirar algumas dúvidas, responder. Vai ser bem um bate-papo tranquilo, coisa mais pensando na pessoa de casa. Vai ser uma coisa assim, bem light, bem explicativa para tirar as dúvidas das perguntas que vieram de casa. Bom, doutor, o que é cirurgia refrativa? Então, a cirurgia refrativa é uma subespecialidade da oftalmologia, tá? Criada há muitos anos. É uma área que veio para dar a liberdade visual para o paciente, Ou seja, aquele paciente que usa óculos há muitos anos, aquele paciente que, de certa forma, vive na escravidão da lente de contato, aquele paciente que às vezes tem um grau mais baixo, mas quer se livrar do grau, ou aquele que tem um grau muito alto e quer, a partir de então, não usar óculos para sair de casa, praticar esporte, fazer natação, enfim. Então, a cirurgia refrativa é a parte da oftalmologia que faz a retirada desse grau, ou total ou parcial. Lembrando sempre o seguinte, às vezes você vai para a cirurgia, tem um grau que seja muito alto, você não consegue tirar 100% desse grau, mas você consegue amenizar e assim você vai dar conforto e qualidade de vida para esse paciente. Doutor, todos os pacientes podem operar? Depende. O que acontece? Primeira coisa, você tem que analisar se o paciente tem ceratocone. A principal situação para não deixar o paciente operar se ele tem ceratocone, então por isso tem que fazer uma boa avaliação da córnea desse paciente. Tem que ver se esse paciente tem história familiar de cone, porque às vezes ele chega e fala assim, não, eu não tenho ceratocone, minha córnea é boa, mas o irmão dele tem ceratocone ou na família tem alguém que tem a doença do ceratocone. Então esse paciente não pode ser submetido à cirurgia refrativa, nem LASIK, nem PRK. No caso, teria que pensar outras coisas pensando em refrativo, ou seja, fazer talvez nesse caso uma lente de contato, ou uma lente rígida, ou uma lente gelatinosa, ou se for um caso, se for um paciente que você fez o diagnóstico de ceratocone, ele queria operar de cirurgia refrativa, o anel, ele é uma solução que pode sim diminuir o grau do paciente. Então, assim, na verdade, muitos pacientes podem sim operar, mas tem que ver principalmente a avaliação da córnea. Mas outras situações também. Por exemplo, o paciente que tem um glaucoma muito avançado, tem que discutir com o seu médico se vale a pena operar ou não, porque depois, para fazer a avaliação da pressão intraocular, é muito complicado, tá? Então tem que discutir isso com o médico dele, tem que se ver se o paciente tem um olho severo, um olho seco severo, porque após a cirurgia refrativa, querendo ou não, fica um pouco o olho seco. Então, se ele tiver um quadro severo de olho seco, às vezes não vale a pena operar. Então, tem que ser discutido cada particularidade com o seu médico. Doutor, uma outra pergunta aqui. Todos os graus podem realizar essa cirurgia? Sim, nós temos 3 tipos de grau, Cláudio. Nós temos a miopia, que é aquele grau que o paciente tem dificuldade para ver de longe. Ele enxerga bem de perto, mas de longe ele tem bastante dificuldade. É um erro refracional, que a imagem ela vem antes da retina, então esse paciente tem muita dificuldade. Nós temos a hipermetropia, que o paciente tem muita dificuldade para perto, é o grau positivo, a miopia o grau negativo, e temos o astigmatismo. O astigmatismo seria uma irregularidade da córnea.
O astigmatismo, às vezes, a pessoa tem e não tem ceratocone, não quer dizer que ele tenha. Se a gente for um grau mais baixinho e tal. Então, qualquer desses graus, se o paciente, se ele puder operar, se ele tiver uma córnea ideal, se ele tiver uma retina ideal, se tiver toda a parte globucular tranquila e todos os exames estiverem normais, ele pode operar e pode tirar o grau. Só tem que ver a quantidade. Por exemplo, um paciente míope acima de 7, 8 graus, nós não vamos conseguir zerar ele na cirurgia, porque é muito grau para retirar. Aí tem que avaliar, mesmo que às vezes, tipo assim, ele tem 6, 7 graus, mas ele tem uma córnea um pouco mais fina, não dá para operar. Ou faz de conta, o paciente, ele tem 6, 7 graus, é alto nível de certa forma, mas tem a retina muito fina, esse paciente ele não vai conseguir operar. Mas se tiver tudo ok, todos os graus dá para fazer cirurgia sim, sem problemas. Essa pergunta aqui que eu vou lhe fazer agora é muito boa. Qual que é o risco do procedimento e esse procedimento ele dói? A cirurgia refrativa é uma cirurgia muito tranquila, tá? É uma cirurgia de alta tecnologia, realizada com laser, né? Nós temos alguns lasers no mercado, então cada lugar que você vai operar tem uma plataforma diferente. Eu não vou entrar aqui em nome comercial, que não vem ao caso. E, na verdade, não tem dor. A questão é o seguinte, que tem uma técnica que a gente chama de PRK, que pode dar um desconforto no outro dia, tá? Então o paciente pode sentir a sensação de areia, um pouquinho de ardência, coisa leve nas primeiras 24 horas. Só isso, mas a cirurgia não dói, é uma cirurgia rápida, uma cirurgia que não tem sangue, não tem nada disso. Mas por quê? Porque é uma cirurgia feita a laser. Então é uma cirurgia muito tranquila e na verdade o paciente ele fica limitado muito pouco. Ele vai ficar em casa talvez 2, 3 dias e ele já pode trabalhar. É uma cirurgia muito tranquila. Chegou uma pergunta aqui, ó, de um internauta aqui. Quais pacientes não pode operar de jeito nenhum? E quais pacientes parcialmente não podem operar? Os pacientes que não podem operar de jeito nenhum é aqueles pacientes que têm ceratocone, que tem um problema na córnea, ou que tem uma cicatriz, algo relacionado à córnea, principalmente um ceratocone, ou seja dele, ou seja familiar. Esse paciente não pode passar por um procedimento desse, tá? Mas tem outros, o paciente tem um glaucoma super avançado, o paciente tem um problema na retina, às vezes ele não vai ser liberado para operar. A cirurgia refrativa não depende só do cirurgião refrativo, tá, Cláudio? A cirurgia refrativa também depende de outras áreas. Por exemplo, muitas das vezes eu pego aqui um paciente que tem 7 graus e eu mando para o Dr. Nelson avaliar, mando para o Dr. Caio avaliar, tem que fazer a avaliação da retina. Então esse paciente talvez, no primeiro momento, ele tem uma córnea maravilhosa, mas ele não tem uma retina que eu acho tão ideal para operar. Aí os médicos, especialistas em retina, vão avaliar e vão dar, ok, não, esse paciente ele pode operar, ele tem uma retina tranquila, que não vai acontecer problema nenhum. Não, esse paciente ele não pode operar, que ele tem, entre aspas, uma rasgadura. Então aí o médico de retina tem que fazer algum tratamento para depois poder liberar. Então algumas coisas parcial, que seria? Pode ser o paciente com problema na retina, o paciente tem um olho seco severo, um paciente que tem um problema de glaucoma severo, ou tem outro, tem uma cicatriz, tem opacidade na córnea, alguma coisa relacionada a isso. Aí ele não pode operar. Mas, pensando no seguinte, a cirurgia refrativa não é só a questão da cirurgia. Nós podemos aliviar o grau dele, dar conforto para ele com outras situações, que é talvez uma lente de contato, ou seja rígida, ou seja gelatinosa. Tá? Boa noite, Glória. Vou fazer sua pergunta aqui para o doutor. Doutor, quem operou o estrabismo pode fazer cirurgia refrativa? Não tem problema algum. O paciente que tem estrabismo, ele só tem que ver qual a situação, ver se ele tem diplopia, ver se o médio estrabismo dele libera. Depende de cada situação, mas não é uma situação que vai impedir, não. Outra pergunta aqui do Kleber Costa. Boa noite, Kleber. Obrigado por participar aqui da live. Doutor, tenho astigmatismo acima de 6 graus. Qual a probabilidade de zerar? Cláudio, primeiro o seguinte, uma córnea que tem um astigmatismo desse tamanho, todo astigmatismo, por exemplo, no aparelho, o astigmatismo vai até 6, né? No aparelho do Grins, que a gente faz a medição do grau. Se o paciente já tem 3 graus, já é muito grau. 6, então, com certeza esse paciente não tem uma córnea normal, com certeza esse paciente tem um ceratocone, mas isso tem que ser avaliado.
A cirurgia refrativa depende não só do grau do paciente. Eu tenho que fazer uma topografia, uma tomografia de córnea para poder avaliar. Tem que ver se ele tem espessura ideal e principalmente se ele tem ceratocônia ou não. Agora 6 graus de astigmatismo, tem que investigar melhor, que provavelmente ele tem algo nessa córnea que impeça a cirurgia. Kleber, esses exames, tanto a tomografia quanto a ceratoscopia que o doutor se referiu, nós realizamos aqui na clínica. Você pode fazer seu agendamento tanto pela internet, no site www.upo.com.br ou através do telefone no 3777-6788. Tem uma outra pergunta aqui, doutor. Quais são os tipos de doenças, tipo miopia, astigmatismo, que a gente pode operar e que tem um grande sucesso? E qual que é o grau ideal? Tipo, eu gostaria que o doutor falasse para mim assim, é de 2 a 4, qual que é o grau máximo? Essa faixa, que faria aquela cirurgia bacana, que a pessoa vai ficar livre dos óculos, da lente de contato e vai ter uma grande liberdade aí para viver sem correção alguma. Então, Cláudio, qualquer tipo de grau pode ser operado, a miopia, a hipermetropia ou o astigmatismo. Só tem que ver a quantidade de grau. Por exemplo, paciente que tem uma miopia muito alta, tipo assim, 10 graus, 11 graus, nós não vamos conseguir zerar esse paciente. Então é um paciente que você tem que conversar bem com ele, explicar o seguinte: você tem uma miopia muito alta, sua miopia é 10 graus, eu consigo na cirurgia tirar 7. Se deixar você com 3 graus, você está feliz com 3 graus? Muitos pacientes ficam maravilhados. Não, eu quero isso, doutor. 3 graus para mim, o óculos vai ficar mais fino, eu vou poder comprar uma lente melhor, eu vou viver um pouquinho melhor. Mas ele sabe que não dá para zerar, entendeu? Então, isso tem que ser discutido com o paciente. Uma outra coisa até que entra nessa aí, uma coisa interessante. Por exemplo, o paciente ele tem mais de 40 anos de idade, ele quer fazer uma cirurgia refrativa e aí ele pensa que nunca mais vai usar óculos. Paciente acima de 40 anos de idade, que já tem a presbiopia, gente, que é a vista cansada, que o povo diz, que é a dificuldade de enxergar de perto, se ele fizer a cirurgia refrativa, ele não vai eliminar totalmente o óculos, porque a cirurgia vai tirar todo o grau dele de longe, mas de perto ainda ele vai precisar. Mesmo que ele seja míope, a gente faça uma jogada de deixar um olho mais para perto e tal, ele ainda pode queixar. Então, esse tipo de paciente tem que ser muito bem conversado e explicado. Boa noite, Luciane. Vou fazer sua pergunta agora aqui. A Luciane está nos acompanhando aqui na live agora, fez a seguinte pergunta, doutor. Eu fiz uma cirurgia há 20 anos atrás e queria saber se posso operar agora. Existe algum risco? Ô Cláudio, toda vez que a gente passa por qualquer procedimento, qualquer cirurgia, aí a gente sai um pouco da refrativa. Tem riscos, tem benefícios e tem algo que pode acontecer no futuro, tal. Pode acontecer de se operar no futuro, voltar algum grau, ter alguma coisa? Pode. Se você tiver uma córnea ideal, uma grossura que dê, uma espessura que dê para poder fazer de novo uma cirurgia, pode ser feito. Mas isso depende da córnea. Então, assim, é difícil para poder falar. É bom ela passar uma avaliação com médico de córnea, médico refrativo, avaliar a córnea dela, ver se teria possibilidade de uma nova cirurgia. Se tiver possibilidade, ela pode fazer, quando a gente fala de retoque, mas depois de 20 anos, assim, é muito complicado. Mas é bom avaliar para ver e saber sempre, gente, sempre que você for fazer cirurgia, você tem que discutir com o seu médico. Qual que é a técnica que eu fazer? Eu fazer o PRK ou fazer o LASIK? Porque depois, outros médicos para frente, eles têm que saber. Você tem que chegar e saber e falar para o seu médico. Eu fiz PRK, tem 10 anos, eu fiz LASIK. Porque isso faz a diferença lá na frente. Tem um amigo meu aqui na rede aqui, um beijo para você, Alex. Perguntou aqui pra gente, posso voltar a fazer esporte logo após a cirurgia? Logo após a cirurgia, depende de quantos dias logo após. Você está de pós-operatório, né? Então você tem que resguardar de certa forma. Depois da cirurgia, a gente pede alguns dias para o paciente não molhar a cabeça de certa forma, porque passou por cirurgia, pode contaminar pelo menos uns 10 dias. A gente pede para o paciente não evitar banho de imersão, de mergulho, tipo piscina, praia, pelo menos uns 4 meses. E pelo menos 6 meses não frequentar o sol forte, piscina, praia, de ficar exposto, com risco de ter uma opacidade na córnea,
tá? Mas ele pode, depois de 20 dias, um mês, ir na academia, jogar futebol, jogar vôlei, pode, vida normal, não tem problema nenhum. Mas tem algumas limitações que ele vai ter ali durante aquele período. Passou esse período, vida normal, não tem mais o que se preocupar. Só tem que fazer as revisões. Toda cirurgia pode depois aparecer algo no futuro. Então ele tem que passar com o médico dele de refrativa, médico de córnea, a cada 6 meses para poder avaliar a córnea dele. Fazer exames de rotina, ver se está com o olho seco, ver como é que está a pressão do olho, fazer sempre essas avaliações de rotina. Uma pergunta muito bacana. Tem aquele paciente que pegou, passou em consulta com você, gostou, se empolgou, fez todos os exames e já quer operar hoje. Passei aqui, fiz todos os exames, eu estou apto, eu quero operar hoje. Isso pode acontecer? Então, Cláudio, isso aí é uma coisa um pouco complicada. O certo não seria fazer assim, tá? Eu tenho um paciente, talvez ele tenha assistido essa live, chama Lucas. Eu acompanhei esse paciente durante 2 anos. 2 anos, porque ele não tinha uma córnea tão excelente, ele tinha um grau que estava meio variável, assim. Então eu fiquei 2 anos acompanhando até falar assim, agora nós podemos operar. Porque primeiro você tem que ver, será que o grau desse paciente realmente está estável? Entendeu? Porque às vezes o paciente chega aqui e ele não tem nenhum óculos antigo, nenhuma refração antiga. E aí você não tem noção. Será que esse grau mudou 1 grau para cima, 1 grau para baixo? Você não tem noção. Então é melhor não, nesse momento, operar. Outra coisa, quando a gente vai operar em cirurgia refrativa, a gente tem que documentar isso muito bem. Principalmente pensando no glaucoma. Depois que você faz cirurgia refrativa, a avaliação da PIL do paciente muda. Então você tem que fazer uma constatação certinha, a pressão do olho dele pré-operatório, porque no futuro, se o paciente tiver um glaucoma, vai ser difícil poder avaliar a pressão, porque a córnea dele vai estar fina, afinou. E toda vez que afina a córnea, vai ficar difícil para fazer a avaliação da pressão e pode isso ser difícil para avaliação lá do Dr. Augusto, no glaucoma, tá? Então, o certo seria avaliar o paciente, fazer todos os exames, exame de topografia, tomografia, paquimetria, gonioscopia, fazer o fundo de olho, mapeamento, todos os exames que faz parte da parte ocular. Tá tudo bem? Acompanhe esse paciente, vê se esse paciente tem olho seco. Se esse paciente passou por você, ele tem olho seco, e você operar, vai ter problema depois. Então, vai explicando isso, vai conversando, veja o paciente um pouco mais, seja amigo do seu paciente, tenha esse carinho, entendeu? A cirurgia vai chegar ao momento certo. Eu acho que já chegar e operar não é o ideal. Eu, Alberto, não faço assim as minhas cirurgias. Vanessa, boa noite. É uma pergunta de uma internauta que está aqui acompanhando nossa live. Qual a idade mínima para se operar? Essa é uma boa pergunta. O que acontece? Assim, depende de cada médico, tá, gente? Mas o ideal é não operar o paciente antes de 22, 23 anos de idade. Por quê? Porque o grau dele ainda não está estável. A partir disso aí é que ele começa ali a ficar mais estável, a miopia, a hipermetropia dele e tal. Aí seria mais sensato para operar. Mas tem alguns médicos que acabam fazendo, operando o paciente com 19 anos, com 20, mas eu aqui na minha normalidade da UPA, eu gosto de operar pelo menos o paciente com 22, 23 anos de idade, tá, Cláudio? Para poder depois ter certeza que o grau está estável. Lembrando que é o seguinte, o grau tipo meio grau para cima, meio grau para baixo, mostra que está estável. Isso não quer dizer que está mudando. Mas seria bom, depois dos 23 anos de idade, e eu não gosto muito de operar paciente acima dos 40, por causa do problema de perto. Se eu for um paciente que ele entende bem, que ele vai zerar, ficar ótimo para longe, mas para perto ele vai ter um pouco de dificuldade, eu opero ele, não tem problema nenhum. Mas o ideal seria muito bom operar ali 23, 24 anos de idade, até lá seus 30 e poucos anos, seria o ideal, muito bom. Doutor, quais são as técnicas e os lasers hoje disponíveis para fazer a cirurgia refrativa? A gente ouve muito falar de PRK, PTK, femto segundo, Schwinn. O negócio é o seguinte, Cláudio, existe vários tipos de laser, tá? No mercado, acho que a gente não precisa nem entrar nesse universo. Tem o Schwinn, tem o EX500, tem várias marcas de cada lugar diferente. Cada lugar em São Paulo tem a sua plataforma diagnóstica. Todos são excelentes. Cada profissional escolhe mais ou menos o que ele fez. Às vezes ele fez o ferro no lugar que era isso. Aí ele gosta de operar mais nesse tipo de máquina. Então depende de cada lugar, tá? E aí vê onde você tem mais habilidade, onde você tem mais ali um conceito com aquele aparelho para você operar.
Mas isso aí independe, aí mais a escolha do cirurgião. Nós temos o PRK e temos o LASIK, né? O PRK é o tipo de cirurgia que não tem corte na córnea. É aplicado o laser, tá? E depois vai ter um crescimento do epitélio, que é a primeira camadinha da córnea. Você tira durante a cirurgia, aplica o laser, aí depois começa a crescer, é como se estivesse reptilizando. O PRK é uma cirurgia assim, que eu adoro, tem muito poucos riscos, só que é uma cirurgia que a visão só vai ficar boa, mesmo para você falar assim, doutor, tá muito bom, depois dos 20, 30 dias, que no início ela pode flutuar um pouco, tá? É da própria cirurgia por causa da cicatrização do epitélio, que é a primeira camada da córnea. E temos o LASIK. O LASIK tem o corte, tem o flapper, é uma cirurgia hoje muito usada, muito feita com microcerátomo, mas hoje muito realizada com o fentolaser, ou seja, seria fentolasic. Então, o fentolasic nós temos menos risco durante o corte do flapper. Mas não quer dizer que é totalmente zero os riscos ali de ter um flap mais grosso, mais fino, mas é menor, tá? E aí seria realizado com fento segundo, que é o mesmo fento que é usado, que é feito o anel de Ferrari, que é realizado o implante do anel, tá? Mas aí depende. Aí talvez o cirurgião ele quer fazer um LASIK, aí depende. Se a córnea for muito fina, não é ideal, porque se você corta a córnea, você corre o risco de ter uma ectasia no futuro. Ou o paciente tem um olho seco, não se deve fazer o LASIK, porque pode piorar o olho seco. Você vai cortar as nervações ali, tem uma possibilidade de piorar depois, tá? Então aí depende. Qual que é o melhor grau para minha situação? Às vezes o melhor grau para minha situação é uma, para o Cláudio é outra, para a Camila é outra. Para cada paciente é diferente. Então isso tem que ser discutido no consultório, discutido com o seu médico, e ver qual a melhor técnica para aquele momento, tá? É justamente isso que eu ia reforçar. Então, a cirurgia, cada uma, e o ideal é que sempre se discuta isso com o médico. O Alex voltou a perguntar aqui, para a cirurgia é interessante suspender algum tipo de medicação? Não tem uma medicação que ele não possa deixar de usar. Acho que bem tranquilo. O médico tem que saber o que ele faz uso, principalmente se for colírio, tá? Tem que saber se ele faz tratamento para glaucoma, o que ele usa e tal. E tem que sempre estar usando as medicações passadas no pré-operatório para o paciente, mas não tem uma coisa assim que ele precise, não, tá? Ok. A Alessandra Simões está lhe parabenizando aqui pela nossa live. E a Vanessa... Alexandra Simões está te parabenizando. Desculpe, Alexandra. Tem uma pergunta aqui. Tenho córnea fina. Como devo proceder, no caso. É que a pessoa escreveu aqui preceder. No caso da córnea fina, tem que avaliar. Esse paciente tem uma córnea fina, porque é uma córnea um pouquinho mais fina que o normal. Lembrando que o normal é em torno de 530, 540. Talvez a paciente tenha uma córnea de 510, 505. Talvez tenha uma córnea um pouquinho mais fina, mas não seja um ceratocone. Agora, se for fina, 480, 470, é um ceratocone. Então, esse paciente não pode passar para uma cirurgia refrativa. Aí tem que talvez encaminhar para outras áreas dentro da refrativa mesmo. Na outra live que nós fizemos, eu até falei isso. Aumentou muito o diagnóstico de ceratocone porque os pacientes estão procurando muito se libertar do óculos. Então, quando faz a topografia, a tomografia, a paquimetria, acaba descobrindo que tinha uma córnea fina que não pode operar, mas por causa de um ceratocone. Então, nesse caso, se for uma córnea fina por causa de ceratocone, ela não pode operar. Alexandra, a pergunta dela. Operei com 30 anos, fiquei sem óculos até agora aos 44. Hoje, aos 49, uso óculos bifocal. Não posso operar novamente. É isso mesmo? Não é que não possa operar, tem que avaliar, tem que voltar a passar com o médico refrativa, fazer alguns exames, ver qual a espessura da córnea dela, entendeu? Talvez ela esteja enxergando bem para longe, mas não para perto por causa da idade. E para perto não vai modificar depois da cirurgia refrativa. Então tem que avaliar bem. Depois passou por uma cirurgia, para refazer a cirurgia, passar novamente, tem que avaliar bem a córnea, ver se aguenta de novo uma cirurgia, né? Então aí depende de cada caso, tem que discutir com o seu médico. Nosso diretor clínico, o Dr. Caio Regatieri, acabou de entrar aqui na live. Acho que veio nos patrocinar aqui no grupo. Boa noite, Dr. Caio. Tudo bem? Um oi aí para você. Doutor, uma outra pergunta aqui.
Fez a cirurgia, tá tudo bem comigo, passei no pós-operatório, qual o meu prazo de retorno ao meu trabalho ou as minhas atividades normais? Você vai ficar fazendo pós-operatório, o médico vai estabelecer pós-operatório de 1 dia, 7, 30, depende de cada médico, cada serviço, tá? Mas geralmente com 4, 5 dias o paciente já pode trabalhar. É uma cirurgia muito tranquila, uma cirurgia que não tem trauma, não tem sangue, não tem dor, não tem nada disso. Ele é bom ficar em casa para evitar contato com outras pessoas, para não correr de pegar uma conjuntivite no olho que acabou de operar, tá? Mas se o paciente ele trabalha com computador, ele é um executivo, trabalha numa área mais, sim, pode até trabalhar de casa, ele pode trabalhar depois de 2 dias, 3 dias até de casa. Não é problema não, tá? Isso aí depende. Doutor, o que seria uma faco-refrativa? A faco-refrativa, muito usada nos Estados Unidos, aqui para nós não é um procedimento muito usado, é quando o paciente, faz de conta, o paciente tem 50 anos de idade, 45 anos de idade, ele não tem catarata, mas ele tem um grau muito alto. E aí você já quer fazer o quê? Fazer a cirurgia refrativa, de certa forma, tirando um cristalino dele, colocando uma lente intraocular com o grau que ele tem, para ele parar de usar o óculos. Porque às vezes ele tem 50 anos de idade e vai passar por cirurgia refrativa? Não. Mas ele tem catarata? Também não. Aí ele acaba fazendo esse procedimento de faco, que é a fasectomia, para poder colocar uma lente dentro do olho com o grau dele. Faz de conta, esse paciente tem menos 14 graus. Primeiro, não tem como tirar esse 14. Ele já tem, sei lá, quase 50 anos de idade. O mais ideal seria isso, mas não é uma coisa assim, ainda muito usada no Brasil, tá? Okay. Mas é uma possibilidade. Estão perguntando qual o grau máximo para se operar fazer uma cirurgia refrativa? Na média. Depende. Por exemplo, às vezes tem muito paciente que 7, 8 graus eu consigo tirar totalmente o grau dele de miopia. Astigmatismo lá, 3 graus. A hipermetropia, 4 graus, 5, tá? Mas depende. Por exemplo, às vezes o paciente tem 7 graus, eu acho que daria para tirar todo esse grau, mas ele não tem córnea ideal para eu tirar esse tanto, porque eu tenho que tirar da córnea dele. É uma cirurgia laser. Então, faz de conta, teria como eu tirar os 7 graus, mas ele não tem córnea que suporte a cirurgia. Então, depende de cada paciente. Às vezes o grau não tem importância. Eu tenho um paciente que tem talvez 3 graus, 4 graus, mas eu não consigo operar, entendeu? Então, depende. O essencial é a melhor avaliação da córnea. Bom, pessoal, estamos chegando ao final aqui na nossa live. A gente gostaria de receber mais perguntas de vocês. O importante, se você tem interesse de deixar de usar óculos ou lente de contato e saber mais sobre cirurgia refrativa, vamos marcar uma consulta conosco. Vou deixar aqui nossos canais. O nosso contato telefônico é o 3777-6788. Nós também temos o agendamento 100% online, tá? Você consegue fazer direto no site, que é o www.upo.com.br. Lá você consegue fazer o agendamento online. O Dr. Alberto é nosso especialista em córnea, está à disposição aqui para você vir bater um papo com ele, entender melhor sobre a cirurgia, tá ok? É um procedimento cirúrgico. A UPO está aí há mais de 47 anos no mercado, trabalhando, e temos outros médicos que, se vocês precisarem, todas as especialidades e subespecialidades. Estamos aqui à disposição, aguardando mais perguntas, tá? Vamos ficar mais um tempinho aqui aguardando vocês perguntarem pra gente. O Dr. Alberto também está à disposição para vocês perguntarem. Passa para mim, deixa eu... Só um recado, assim, eu acho a cirurgia refrativa uma cirurgia maravilhosa, tá? Às vezes a gente não entende o outro lado do paciente. 3 graus, gente, 2 graus de miopia, às vezes perturba muito a pessoa. E eu tenho vários amigos da minha faculdade que operaram comigo e eles falam o seguinte: só sabe a emoção de operar depois que você opera, você entender. Nada é pior do que você deitar na sua cama com 3 graus, você não consegue assistir uma televisão, você não consegue ver nada na televisão, que você dorme com óculos, do outro dia você está com o rosto machucado, quebrando o óculos. Então, essa alegria de poder tirar o óculos totalmente vem da cirurgia refrativa.
discuta com o seu médico, veja a possibilidade, procure saber se o seu médico é um médico de cirurgia refrativa, se ele fez um fellow ideal, tá? Discuta com ele realmente se vale a pena operar naquele momento. Às vezes você não pode operar hoje, mas você pode operar daqui a 1 ano. Eu tenho um paciente que tem 2 anos que ele passa comigo e ele tá bem, o grau dele não mudou, a córnea tá tranquila. Então, depois eu autorizo a cirurgia de certa forma. Talvez no momento ele não pode, mas depois ele pode operar. Eu quero dizer para vocês que aqui a UPO está de portas abertas para todos. Eu sou especialista aqui de refrativa de córnea, ceratocone e lente de contato. Venha aqui, faça uma avaliação de rotina, venha para saber se você pode operar ou não. Às vezes, só de você procurar saber se você pode operar ou não, a gente descobre um glaucoma, descobre uma alteração na retina, ele descobre um ceratocone, descobre outras doenças. Então, independente se o de refrativo ou não, tem que passar de rotina com o médico. Vem, marca essa consulta com o oftalmologista direitinho. Aqui a UPO está de portas abertas para todos e vai ser um prazer atender você e a sua família. Muito obrigado aí pelo convite da live aí e estou disponível aí de mais vezes que tiver. É um prazer. Obrigado, doutor, aí mais uma vez pela participação na nossa live. Obrigado, doutor Nelson, por ter nos parabenizado aqui pela live. E chegou mais uma pergunta aqui, olha, nós realizamos sim a cirurgia aqui na UPO, tá? E também chegou, nós temos o nosso Facebook, tá? A gente sempre está colocando matérias interessantes lá, é UPO Oftalmologia, nosso Facebook. Obrigado a todos pela participação, todo mês nós temos uma live e contamos com a presença de vocês. Nosso obrigado e boa noite a todos.